Boa noite, meus queridos. Que o Senhor esteja com vocês, com suas famílias, com todos aqueles que amam a Jesus. Hoje vamos fazer um estudo no Salmo 80. Nós não vamos fazer a leitura do Salmo. Os salmos são muito conhecidos, são textos amados, mas gostaria que depois em casa os irmãos conferissem o que está nessa folha que os irmãos estão recebendo com o que está no Salmo. Leiam o Salmo 80 e comparem com o que foi colocado aqui no nosso texto. Então este é um estudo no Salmo de número 80. Vamos ver. O assunto desse salmo é a videira devastada. Você tem na sua folha, está acompanhando. Essa parte se expressa da seguinte maneira: a videira mencionada no Salmo são as 12 tribos formadas pelos 12 filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Efraim e Manassés. Considerada como trazida por Deus do Egito e plantada na terra prometida, se expandiu e se tornou frutífera. Mas depois definhou por permissão divina. Essas tribos formaram o reino de Israel, uma grande e poderosa nação. Posteriormente, após a morte de Salomão, o reino ficou dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos, foi destruído pelos assírios no ano 722 a.C. Na versão chamada Septuaginta, o título do salmo é um salmo acerca do assírio, porque o assírio é o povo da Assíria que destruiu aquela nação, o reino do norte. Então, na versão dos 70, o Septuaginta, o título é esse: um salmo a respeito do assírio. Quer dizer, o que os assírios fizeram com o povo de Deus? Destruíram as tribos do norte. O reino do sul, Judá e Benjamim, permaneceu até o ano 586 a.C. O salmo foi escrito em Jerusalém, no reino do sul, onde havia o templo. Nessa época, havia o resto das 10 tribos em situação de afastamento de Deus e precariedade de recursos para a sobrevivência. Quando os assírios guerrearam sobre as 10 tribos do norte, chamado Reino de Israel, o Efraim, a Assíria pegou aquela população e espalhou pelo mundo, e ficaram os poucos lá. Então, não foram todos espalhados, mas o rei da Assíria espalhou o povo, ficou um restinho. E esse restinho é a videira devastada. Então, olhando aquele restinho de pessoas fracas, doentes, velhas, sem comida, aquela é a videira devastada. Quer dizer, Deus traz do Egito uma videira e plantou naquela região e cresceu, floresceu. Mas depois essa videira se dividiu: reino do sul e reino do norte. Como falei, no ano 722 o reino do norte foi destruído
e o povo ficou um restinho lá, uma população precária, e essa é que o salmista chama de a videira devastada, e o salmo é uma oração em favor dessas pessoas. O salmo é uma oração em favor de pessoas destruídas, de nação destruída, sem comida, sem liderança, sem saúde, e o salmista ora por essas pessoas. Coisa interessante que o templo estava no sul, naquelas duas tribos que sobraram, Judá e Benjamim. Quer dizer, as tribos do norte foram destruídas em 722. As duas do sul, Judá e Benjamim, o reino do sul, que era o reino de Davi, sobreviveram até o ano 586, quando foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, na época em que o salmo foi escrito, o salmista era do reino do sul. Está fazendo uma oração pelo reino devastado do norte. E é interessante, irmãos, que quando o reino do sul e o reino do norte, de certa forma, eram inimigos, faziam guerra uns contra os outros. Mas o reino do norte caiu em desgraça. O reino do sul estava vivo. Tinha o templo, tinha o povo, tinha os sacerdotes, e esse salmista faz oração pelos devastados do norte. Eu fiquei pensando, a gente deve orar mesmo por aqueles que um dia nos desprezaram, porque essas 10 tribos do norte desprezaram o sul e foram formar o reino do norte, que depois foi destruído. Então, essa é uma oração do salmista, que ora por aquele restinho de povo que um dia tinha abandonado o reino do sul. Orar pelos outros, o salmo, como a gente sempre tem dito, o salmo é uma poesia, é uma oração em forma de poesia. Por isso que às vezes não é fácil compreender. É um poema em oração. E o salmista, não sabemos quem foi, fez essa oração para cantar em Jerusalém, no templo, porque os salmos eram cantados no culto do templo. Então, o povo do sul, o povo que ficou no reino do sul, cantava, orava por aqueles restinhos do norte. Estão compreendendo? Está compreendido? Então, essa é a abertura do nosso estudo. E a conclusão é que nós devemos orar, mesmo por aqueles que um dia nos desprezaram. Aquele povo por quem o salmista ora é um povo que tinha desprezado. Passados os anos, eles caíram na desgraça, mas tem um restinho lá. E por esse restinho, o salmista faz oração. Claro, compreendido? Então vamos prosseguir. O item 2 diz: uma oração pelos que sobraram da nação destruída, o reino do norte. O suplicador leva em conta os atributos de Deus e não suas virtudes pessoais. A oração que é feita aqui não é porque as pessoas eram boas, não é porque elas eram maravilhosas. O salmista não achava que elas eram gente boa, mas Deus é bom. Então, a oração é feita com base não nos méritos nossos, mas com base na natureza de Deus. Quer dizer, a gente pede por um bandido não porque ele merece alguma coisa, mas Deus é o Deus de misericórdia. Então, a base da oração não é o merecimento da pessoa por quem nós oramos, mas é a natureza do Deus que ama a todos e cuida de todos. Então, é uma oração que é feita pelos que sobraram da nação destruída, o reino do norte. E o princípio é esse:
O suplicador, ou o salmista, leva em conta os atributos de Deus e não os merecimentos. Nós não somos cuidados porque nós somos bons e merecemos. Somos cuidados porque Deus é um Deus de misericórdia e de bondade. É com base na misericórdia de Deus que a gente ora. Por isso a gente ora, porque a pessoa que é inimigo da gente que ora. Porque a base do pedido de oração não é que ele é bonzinho para mim, ele não presta. Mas Deus é bom. Então a base da oração é a bondade de Deus e não a virtude humana, não as boas qualidades humanas. O salmista, com certeza, não tinha uma grande afeição por aquelas pessoas. Ele não orou por aquelas pessoas porque ele gostava daquelas pessoas. Mas ele orou por aquelas pessoas porque o Deus dele era um Deus que ama a todos. Essa é a base da nossa oração. Então vamos ver aqui, no Salmo nós encontramos 4 atributos de Deus. E por causa desses atributos é que a gente ora. Primeiro, Deus é o pastor. Se os irmãos lerem o Salmo depois, vão encontrar tudo o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, o item 2.1. Deus é o pastor de Israel. Não pode deixar de cuidar do seu povo. Deus é considerado na Bíblia pelos profetas, Deus é o pastor. O pastor não tem como não cuidar. É da natureza do pastor cuidar. O pastor não tem como deixar a ovelha sofrendo. Ele não tem como deixar a ovelha caída no buraco. Ele não tem como deixar o lobo destruir a ovelha. É da natureza dele proteger. Então, é da natureza de Deus proteger a sua criatura. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, a base da oração é a bondade de Deus e o que Ele quer que nós façamos. Então, nós oramos por todos. Jesus falou: orem por aqueles que vos maltratam, vos perseguem. Orem por eles também, porque a base da oração é o conhecimento de um Deus bondoso, um Deus maravilhoso. 2.2. Deus é o Senhor exaltado, ou seja, não pode ser contestado nos seus atos em favor do seu povo. Quer dizer, eu posso pedir a Deus por uma pessoa que não presta, porque Deus é soberano. Outro dia eu falei aqui, já aconteceu nesses anos todos de pastorado, de eu falar uma coisa e ser totalmente mal interpretada. Um dia eu falei assim: a igreja dos meus sonhos não cresce. Porque a igreja dos meus sonhos é uma igreja reverente, é uma igreja onde ninguém falta, é a igreja onde a música sacra. Então essa igreja, ela não cresce. O que cresce é a igreja com barulho, é a igreja com liberalidade, é essa que cresce. Então, a igreja dos meus sonhos não cresce. E a pessoa interpretou tão mal, tão negativamente, né, que eu estava desprezando a igreja. Não é isso. Não é isso. Essa é a igreja dos meus sonhos. Agora, se nós colocássemos aqui uma bagunçada, uma gritaria, colocássemos na frente uma placa mentirosa, dizendo que todo mundo vai ser cuidado, essa cresce. Essa que cresce. Entendeu? Essa que cresce. Pois bem, então a gente fala certas coisas que elas têm sentido. O salmista diz assim: Deus, ele é o Deus exaltado, e ele, nos seus desígnios, ele não pode ser contestado. Quer dizer, o que Deus decidiu, ele faz. Então, eu falei naquele dia, eu falei assim: eu não tenho medo de orar, porque se eu pedir para Deus matar alguém, Deus não vai fazer, porque isso é tolice minha. A base da oração é a resposta de Deus, e não o que está na minha cabeça nem no meu coração. É assim que o salmista pensa. Aquele povo era a videira devastada, é um restinho podre, mas eu oro por eles assim mesmo. Entenderam? Então nós oramos pelas pessoas, pelo Putin, por qualquer um outro, por todas as pessoas, porque quem vai decidir é Ele. E por que eu fui a Deus para orar?
eu fui a Deus para ficar um pouquinho com Ele. Eu orei para ficar um pouquinho com Ele. Deus gosta. Certo? Quando eu era criança, eu via que meu pai gostava quando eu ficava perto dele. Então Deus gosta que a gente fique perto dele. Então vamos orar por todo mundo. Não é porque Deus, ele é soberano, ele é exaltado. Os atos dele não podem ser contestados. Mas, se ele não vai me ouvir, ótimo, não tem problema. Eu passei 15 minutos com ele. É isso que faz. Entenderam? Às vezes a gente passa uma vida tão aflita, tão amargurada e as orações não são ouvidas. A gente ora. Porque o que vale é exatamente essa possibilidade de estar junto. Estar com Deus. Então eu gostava de estar com meu pai. Meu pai era muito pobre, ele não me dava presente nenhum. Não me lembro um dia que meu pai me deu nenhum presente. Mas eu ia nele, ficava com ele, era gostoso ficar com ele. Me sentia protegido, me sentia valorizado. A gente ora para valorizar a nossa comunhão com Deus. Então, alguém poderia dizer, mas orar por aquele pessoal, aquela gente nos abandonou, eles pecaram. E tem mais, hein? Vou dizer. O que aconteceu lá, porque eles mereceram. Os assassinos chegaram lá, mataram a mulher, mataram a criança, levaram todo mundo para os eles mereceram, podia dizer isso. Mas o salmista não faz isso. O salmista diz, o Senhor cuida. Então, Senhor, se o Senhor se agradar ao coração de Deus, que aquele restinho, aquela videira devastada, aquela árvore que era bonita, que dava muita uva, agora está no chão, devastada. Mas o salmista ora por ele. Bom, o item 2.3. Deus é o Salvador, o Salmo diz isso. Deus é apto para socorrer em todos os perigos. A gente pode orar porque Deus é o Salvador. O Salvador é aquele que é competente para proteger e cuidar. Então, nós oramos por causa da competência de Deus para salvar. Oramos pelo doente, oramos pela pátria, oramos pela igreja. Há um Deus competente. Ele é o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cuida. Então, essa é a razão por que a gente ora. E o item 4, que Deus é poderoso. Todos os seus atos são possíveis. Se Deus quiser mudar alguma coisa, Ele muda, porque Ele é poderoso. Então, para o salmista, eu oro, não porque aquele pessoal é gente boa, mas eu oro porque Deus é bom. Eu oro porque Deus é o pastor, Deus é exaltado, Ele não pode ser contestado, se Ele quiser Ele faz. Deus é o Salvador, Ele é competente para salvar, e Ele é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. No item 3, nós dizemos que a expressão da fé em condições desfavoráveis. Nós podemos orar, podemos exercer a fé em condições boas. Por exemplo, quando a gente põe uma mesa de refeição, aquela é uma condição boa. Podemos orar, devemos orar em condições boas. Mas, se a mesa estiver vazia e os estômagos estão vazios, a situação é desagradável, ainda assim devemos orar. O salmista diz, se está tudo bem, eu oro. Se está tudo mal, eu oro. Perceberam? É isso que esse salmo da videira devastada é isso. Quando a videira estava frutífera, dando muitas frutas, a gente orava dando graças a Deus. Agora a videira está devastada, a gente ora também. A gente ora também. Na igreja, nós, desde que eu sou criança, eu observo isso. As pessoas vêm orar, muitas vezes com problemas. Isso é certo. Está com problema, vem ao culto de oração. Mas às vezes a pessoa não está com problema, ela vem para orar. Para orar. E muitas vezes uma pessoa está na pior, mas não busca Deus. Às vezes uma pessoa some da igreja. Um dia a gente encontra aquela pessoa. Vai saber, a vida dela está um desastre. Mas irmão, pastor, está assim, a mulher fez isso, filho fez aquilo, o telhado caiu. E
Com tudo esse problema você não vai orar. Com tudo isso acontecendo, você não vai à igreja compartilhar. Você não vai pedir oração à igreja, você não vai pedir ajuda. O salmista diz: quando a videira era frutífera, o povo orava, cantava, adorava. Agora a videira está desvastada, a gente canta também, a gente ora também. Lá no templo de Jerusalém, eles estão cantando a oração pela figueira devastada lá no norte. O salmista, esses salmos que eram compostos, era para cantar no culto no templo. Eles eram cantados no templo. Então, no templo de Jerusalém, onde tudo estava bem, em Judá, no Reino do Sul, onde tudo estava bem, eles cantavam, oravam, visando aqueles onde tudo está mal. Isso é maravilhoso. Bom, então, nós oramos, devemos suplicar a ajuda de Deus, mesmo em condições contrárias a nós. 3 assertivas sobre esse assunto. Devemos suplicar, mesmo quando acreditamos que Deus pode estar contra nós. O salmista podia acreditar que Deus estava contra ele, porque o salmo diz que aquilo foi feito com permissão de Deus. Aquela desgraça foi feita com permissão de Deus. Mesmo assim, eu oro. Mesmo assim, eu oro. Uma pessoa que está com uma doença grave, por culpa dela, por exemplo, um alcoólatra crônico, bebe, né? E a gente fala e trata, ele não sai. Um dia ele vai ter uma cirrose hepática, vai ter uma pancreatite, ele está muito mal, e a gente sabe que ele está naquela situação porque ele violou o princípio de Deus. Eu sei que ele criou aquela situação. Ainda assim, eu oro por ele. Eu não posso deixar de orar por uma pessoa porque acho que ela está naquela situação, porque ela, por exemplo, se uma pessoa perde o emprego, como eu conheci um moço, chegou alcoolizado na firma, foi demitido. Então ele fez algo que ele mereceu, foi culpa dele. Mas ainda assim eu devo orar por ele. O salmista diz isso. Então devemos suplicar, mesmo quando acreditamos, nós acreditamos, que Deus pode estar contra nós. Segundo, devemos suplicar, mesmo quando em sofrimento ou em situação precária. Era o caso, depois vocês podem ler os versículos. Era o caso daquela situação. A situação é precária, as coisas são terríveis, há grandes sofrimentos. A gente ora. E o terceiro, devemos suplicar mesmo quando somos maltratados e desprezados. Jesus ensinou isso. Orem por aqueles que maltratam vocês. Orem por aqueles que desprezam vocês. Orem por aqueles que humilham vocês. Jesus ensinou. Por quê? Quando oramos, estamos nos aproximando de Deus. Uma vez eu li um livro que dizia assim, quando Jesus manda, é John Stott, que diz assim, você deve orar pelo seu inimigo. E ele diz assim, quando você vai orar pelo seu inimigo, uma pessoa maltrata. Então vamos supor, eu maltratei o pastor Edson, fiz coisas terríveis contra ele, e me declaro inimigo dele. Aí ele vai orar por mim. Sabe o que isso significa? Ele vai pegar na minha mão, vai levar até Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui com ele, pedindo por ele. Quer dizer, orar pelo inimigo é comparecer juntamente com o inimigo diante de Deus. Entendeu? Orar pelo inimigo é isso. Se uma pessoa te maltrata, você ora por ela, você está comparecendo juntamente com ela, apresentando aquela pessoa diante de Deus. Está você junto com ela diante de Deus. E Jesus falou, isso você deve fazer. Pegue o seu inimigo, vá com ele até Deus e conte o que está acontecendo. Conte. A oração não é somente para receber coisa, é para contar. Não é porque Deus não sabe, mas para você compartilhar, para você se comunicar, para você conviver. Bom, chegando para o final, o centro, o núcleo de toda a oração. Depois vocês podem ler os versículos 3, 7 e 9.
O centro da oração é que Deus nos conceda a sua presença e nos seja favorável. Então, há pessoas que oram para que Deus lhes seja favorável. Mas na oração nós devemos pedir o favor de Deus e dizer para Deus: eu quero ficar com você. Se ele for favorável, aleluia. Se não for favorável, Deus seja louvado. Então, a base da oração é a comunhão com Deus e esperança de ser favorecido. Não é só querer ser favorecido. Porque a ideia da oração, você vê nas igrejas, vem orar por você por isso, orar por você por aquilo, e faz a oração interesseira. A oração interesseira. O salmista ora pelo povo de a figueira devastada, não é assim, como as pessoas fazem. Pastor, irmão, Maria José, ela vem para a minha igreja. Eu vou ensinar ela a ficar rica. Sabe por quê? Porque ela ficando rica, a riqueza dela ela divide comigo. Aí eu oro para Deus dar riqueza a ela, porque depois eu penso para ela: orei para você ficar rica, agora traz a metade para a igreja. Essa é a oração interesseira. Aí tem gente milionária. Tem um cidadão aí, de uma igreja evangélica, considerado um dos mais ricos do Brasil. E ele não era assim. Então, porque ele manipula as coisas. Agora, um dia, como falei, vai sentar todo mundo e Deus vai avaliar. Deus vai avaliar. Aquele que foi seu amigo, que andou com ele, que viveu com ele. Jesus falou que alguns virão e disseram: Senhor, fiz tantos milagres, tantas maravilhas. E Jesus falou: não conheço você. Então ele fez muita coisa, muitas maravilhas, curou, fez milagres, mas não viveu com Deus. E Jesus olha para ele e falou: você eu não conheço. Mas eu queria entrar aí na sua casa. Não, só os amigos, só os conhecidos. Pois bem, meus queridos irmãos, o final então é isso. A companhia de Deus e o favorecimento de Deus. Nós sempre devemos esperar um Deus favorecedor. Mas Ele favorece de acordo com o que Ele quiser. Agora, a comunhão com Ele, estando com Ele, é o núcleo da oração. Como falei para os irmãos, o filho vai ficar com o pai por causa da companhia, para demonstrar afeto. Eu não sei se os irmãos se lembram que quando eu falei isso, a palavra adoração vem do verbo grego, da palavra latina ad oris. Ad é oris é a boca, ad oris é para a boca, ou seja, o beijo. Adorar é a expressão do beijo. O beijo é a expressão do gostar. Eu beijo a pessoa de quem eu gosto. Isso é adoração. É ad oris. Então, se eu adoro, eu estou me comunicando com alguém de quem eu gosto. Eu gosto de Deus. O nosso propósito diante de Deus não é apenas ter uma vida boa, resolver problemas, mas ter a companhia de Deus. Aí o que acontece, irmão, se nós temos a companhia de Deus, as agruras da vida, os problemas, eles serão muito mais fáceis de serem suportados. Não haverá desespero, mas haverá paz, tranquilidade, sossego. Bom, no final, os irmãos vão fazer isso em casa, né? Fale como você expressa a sua fé em condições desfavoráveis, como quando parece que Deus está contra você e você sofre carência dos seus meios de sobrevivência, ou quando você sofre maus tratos, zombarias e desprezo. Orando pela figueira devastada, há um Deus soberano, bondoso, salvador, amoroso, que espera que a gente faça isso. Deus nos abençoe. Sua graça, que nos basta, seja suficiente para nós. Amém.